Olá, Aquário, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. A você que já faz parte do canal, aos inscritos, aos novos inscritos, a você que está chegando agora para o canal, sejam todos muito bem-vindos. E você que ainda não faz parte do canal, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu like, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. E você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato, ok? Então, vamos dar início à leitura para o signo de Aquário. Leitura do amor para Aquário. Você, aquariano, você, aquariana, você que já está em um relacionamento, você que de repente, quem sabe, acabou de conhecer aquela pessoa especial, enfim. Ou até mesmo você que ainda está sozinho ou sozinha, mas com o desejo, com a expectativa de conhecer alguém, de viver um amor, um novo romance, por que não? Ok? Enfim, esta, portanto, é uma leitura voltada especificamente para o amor. Vamos ver como anda a energia dos aquarianos em relação ao amor. Aquário. Vamos lá, tarô, signo de Aquário, leitura do amor. A carta do 2 de copas, 2 de copas, a carta do 3 de copas, a carta do carro, a carta da força, a carta do 6 de paus, a carta da imperatriz, a carta do mago, o cavaleiro de copas, a carta do 3 de ouros, a carta do 10 de copas, 2 de copas, 3 de copas, a carta do carro, a carta da força, o 6 de paus, a imperatriz, a carta do mago, o cavaleiro de copas, o 3 de copas e a carta do 10 de copas, Aquário. Bem, meus queridos aquarianos e aquarianas, Aquário, eu tenho aqui um 2 de copas, eu tenho aqui um 3 de copas, eu tenho aqui a carta do carro, eu tenho aqui a carta da força, essas 4 cartas iniciais. Qual é o cenário que eu vejo aqui? O que essas cartas estão me mostrando em relação ao seu momento da sua vida amorosa? O 2 de copas com esse 3 de copas, olha isso aqui. Esse 2 de copas com esse 3 de copas, qual o cenário aqui? O 2 de copas me mostra uma ligação, um elo muito profundo entre duas pessoas. O 3 de copas, dentro desse contexto, está me falando de uma amizade. Mas eu tenho um 2 de copas do lado. Eu tenho um 2 de copas que antecede o 3 de copas. E dentro desse contexto, essas 2 cartas estão me mostrando o seguinte cenário. Aqui me fala de uma relação de amizade, ok?
O 2 de copas, como eu falei, mostra uma ligação, um elo muito profundo entre duas pessoas. O 3 de copas, dentro desse contexto, está me falando de uma amizade, e juntamente com o 2 de copas, essas duas cartas me mostram uma relação de amizade que está, eu diria que numa fase de transição para uma relação amorosa. Esse é o cenário. Uma relação de amizade que está num processo, eu diria, de transição ou de transformação para uma relação amorosa. E quando eu chego aqui na carta do carro e na carta da força, a carta do carro e a carta da força. Essas duas cartas reforçam essa ideia dessa relação de amizade, ok? Passando por uma fase de transição, de mudança para uma relação amorosa, porque a carta do carro é uma carta de movimento. A carta do carro aqui está me mostrando uma transformação, ou seja, um período de transição onde essa transformação, ou seja, essa relação de amizade, ela está avançando e em direção a um futuro brilhante. Essa carta me mostra que ambos estão prontos, ou seja, ambos os parceiros estão prontos para levar esse relacionamento para um outro nível, ou seja, para um próximo nível, saindo, portanto, do campo da amizade para uma relação amorosa. E a carta da força me fala de uma espécie de uma força interior que impulsiona os sentimentos românticos. Essa carta, portanto, me revela que essa amizade ela é algo muito forte. Eu vejo que essa relação de amizade é uma relação muito forte. Lembra do 2 de copas? Que fala de uma ligação, um elo muito profundo entre duas pessoas? Pois bem, aqui já me mostra que antes mesmo dessa transição acontecer, ou seja, antes dessa transição se concretizar, já existe um elo muito grande, um elo muito profundo de amizade entre você e essa pessoa, Aquário. Quando eu chego aqui na carta do 6 de paus e na carta da Imperatriz, qual é o cenário aqui? O 6 de paus indica que essa relação está sendo celebrada e reconhecida por todos. Olha aqui o 3 de copas. 3 de copas me fala desse cenário de encontros com amigos, com pessoas que pertencem ao seu ciclo de amizade, enfim. E o 6 de copas está falando que essa relação está sendo celebrada e reconhecida por todos, ou seja, essa transição, essa mudança, essa transformação de uma relação de amizade para uma relação amorosa está sendo reconhecida por todos. E essa carta também mostra que a transição para uma relação de amor está sendo bem-vinda. É algo bem-vindo, ou seja, muito possivelmente já era um desejo, né, desse casal, ou seja, porque como as cartas me mostram que já existia um elo muito profundo entre eles, um elo muito profundo de amizade, é bem possível que esse desejo já existisse muito antes dele ser realizado.
A carta da Imperatriz aqui está indicando que essa relação está sendo nutrida e cuidada, ou seja, esse processo de transição, essa mudança dessa relação de amizade para uma relação amorosa está sendo nutrida e cuidada. E que a transição, que essa transição para uma relação de amor está sendo feita de forma suave e natural. Tudo naturalmente. Tudo acontecendo de maneira suave, tudo acontecendo naturalmente. Quando eu chego aqui na carta do Mago e na carta do Cavaleiro de Copas, a carta do Mago, dentro desse contexto, Aquário, sugere que essa transição está sendo impulsionada por uma forma criativa e positiva. E que as pessoas envolvidas, ou seja, você e essa pessoa, estão tendo a capacidade de criar algo novo e especial, porque o mago, ele tem a capacidade de criar coisas novas, de fazer acontecer, o poder da realização, a capacidade de realizar desejo. O mago, ele tem a capacidade de fazer do nada, de fazer algo acontecer do nada. E a carta do Cavaleiro de Copas, dentro desse contexto, está indicando que os sentimentos, vejam bem, a carta do Cavaleiro de Copas aqui, dentro desse contexto, está indicando que os sentimentos estão sendo expressados de forma sincera e apaixonada. Os sentimentos desse casal estão sendo expressados de maneira sincera e apaixonada. O 3 de ouros aqui, juntamente com a carta do 10 de copas, 3 de ouros e a carta do 10 de copas. O 3 de ouros aqui me mostra, Aquário, uma base muito sólida. Já existia uma base muito sólida nessa amizade. E nesse processo de transformação, de transição para uma relação amorosa, é uma relação que já começa com uma base muito sólida, muito forte, muito significativa, ou seja, uma boa estrutura. Porque é uma relação que nasce a partir de uma amizade que já possuía uma boa estrutura, já existia um vínculo muito forte entre você e essa pessoa, e o 3 de ouros me mostra esse cenário. Me mostra uma base sólida que já existia na relação de amizade. E que agora, numa relação de amor, ela tem tudo para se intensificar ainda mais. E o 10 de copas aqui, dentro desse contexto, a carta do 10 de copas me mostra, Aquário, um amor, né, que se originou de uma relação de amizade. O 10 de copas, essa carta está me mostrando a ligação entre duas pessoas que se originou na amizade e que evoluiu para um amor profundo, apontando, portanto, para um amor eterno, um vínculo que estava predestinado e que vai trazer grandes alegrias e grande satisfação para ambos, para a vida deste casal. Aquário, que assim seja, que assim aconteça, que essa leitura venha ressoar sobre a sua vida. É possível que alguns de vocês até já passaram por essa transição
É possível que alguns de vocês, ou muitos de vocês, já vivenciaram essa transição dessa relação de amizade, uma amizade tão profunda que se transforma num amor profundo, assim como era essa amizade. É possível que alguns de vocês também ainda não tenham entrado nessa energia, mas fato é que as cartas estão indicando uma transição de uma relação de amizade para uma relação de amor. É como se vocês dois estivessem predestinados a viverem esse amor. Aqui me fala de um amor eterno, um vínculo que já estava predestinado a acontecer. Que assim seja, que assim aconteça e que essa leitura venha ressoar sobre a sua vida. Ok, Aquário? Aquário, um forte abraço. Eu quero aqui reiterar o meu pedido a você que me acompanha no canal, você que porventura ainda não faz parte do canal, por favor se inscreva, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu like, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal, ok? Aquário, um forte abraço, fique com Deus, uma excelente semana para todos vocês, ok? E até a nossa próxima leitura.